Vamos ver agora como é que foi o início da cultura de células, como ela começou, como ela foi se inserindo ao longo dos anos e a sua importância para a pesquisa. Trazendo um pouco do histórico da cultura de células, ela teve seu início com a cultura de tecidos. Então, iniciou no princípio do século XX, com Harrison em 1907 e Carrel em 1912, nos primeiros experimentos que consistiram em cultivo de tecido fragmentado mecanicamente em frascos contendo fluidos dos animais de onde provinham os tecidos. Ross Harrison demonstrou que a formação da fibra nervosa ocorria como resultado do crescimento da própria célula nervosa. Já Alex Carrel, em 1912, ele utilizou informações obtidas nas observações de Harrison para desenvolver um modelo a partir de células cardíacas de embrião de galinha para o cultivo. Ele descobriu a necessidade da troca de fontes de nutrientes contidos nos frascos. Vocês vão ver que os nutrientes eles são fundamentais para qualquer cultivo celular. Entender que nutriente é essencial para cada tipo de cultivo. Embora em 1907 Harrison tenha iniciado estudos com cultura de tecido, apenas em janeiro de 1951 a história da cultura de células começou a mudar, quando Henrietta Lacks, uma afro-americana grávida, foi diagnosticada com câncer de colo de útero. Essa história começa quando o cirurgião retirou 2 amostras do seu colo, uma de tecido saudável e a outra de tecido canceroso. Henrietta iniciou seu tratamento com radiação em fevereiro de 51. Ela não sabia que suas amostras seriam retiradas e nunca deu permissão para que elas fossem utilizadas. Naquela época isso não era exigido por lei. Eticamente você não precisava consultar o paciente, né? Só que Henrietta veio a falecer em 4 de outubro de 51. E o que foi feito, com essas células que foram tiradas da Henrietta? O chefe da ginecologia do Hospital Johns Hopkins, ele estava estudando câncer nessa época, em 1951. Então ele ordenou que os médicos coletassem rotineiramente tanto células saudáveis quanto amostras de células tumorais durante os seus procedimentos ginecológicos. E essas amostras ele entregava para um outro médico, o George Gay, chefe da pesquisa de tecidos da universidade. Essas amostras então entregues a ele, o que ele começou a tentar fazer? Tentou cultivar essas células em laboratório para começar a estudar, começar a entender esse processo do cultivo celular. E aí ele começou a observar que todas as células que eram trazidas de pacientes, elas sempre morriam. Ele não conseguia cultivar essas células, exceto as células da Henrietta, que foram colocadas em tubos de ensaio com sangue de galinha e rotuladas de HeLa, e cresceram. HeLa de Henrietta Lacks. Então ele conseguiu cultivar as células de Henrietta e começou a observar que aquele câncer ele tinha transformado as células cultivadas nas primeiras células humanas imortais. Em 2011, Rebecca Slutt ela lançou um livro chamado A Vida Imortal de Henrietta Lacks, onde ela conta tudo o que se passou até a descoberta dessas células. A descoberta das células HeLa, elas foram o grande boom da cultura de células, porque essas células elas foram coletadas em 1951 e elas são usadas até hoje. Jonas Salk ele usou as células para desenvolver a vacina contra a poliomielite. Em 55, a HeLa possibilitou, por exemplo, experimentos com clonagem, então elas foram as primeiras células a serem clonadas. Além de que permitiu os cientistas identificarem o número de cromossomos humanos como 46 em vez de 48. Então, a grande contribuição que essas células trouxeram para a pesquisa é uma coisa assim inestimável. Tanto que aqui a gente tem a imagem da fotomicrografia dessa célula, e mais de 10 mil patentes elas já foram registradas usando a HeLa. A partir de 2001, 5 prêmios Nobel foram concedidos para pesquisas com a HeLa. O fato é que a HeLa ela foi a primeira célula humana a ser cultivada, a ser isolada e a ser utilizada para inúmeros experimentos e desenvolvimento de medicamentos
né, de pesquisa básica, pesquisa aplicada, mas infelizmente foram células doadas sem o consentimento da dona da célula. Uma grande contribuição para a pesquisa, mas fica aí uma reflexão sobre os aspectos éticos. Na década de 60, nós tivemos Hayflick e Muirhead, que também impulsionaram a cultura de células, né? Eles têm experimentos considerados clássicos, utilizando células de vida finita. Em 65, eles propuseram a hipótese da senescência celular, um processo que altera a fisiologia, limitando a capacidade de replicação das células normais em cultura. Também na década de 60, Nakamura e colaboradores no Japão estabeleceram a linhagem Vero, né, que é uma linhagem oriunda do rim do macaco verde africano, e ela é uma das poucas células, por exemplo, aprovadas para o uso de produção de vacinas pela OMS, né, e torna um excelente modelo de pesquisa para o desenvolvimento de novas vacinas. Então, também uma grande relevância da descoberta das células Vero. Bem, os anos se passaram, nós chegamos à década de 80, com isolamento e cultivo de células-tronco pluripotentes de embrião de camundongo. Já na década de 90, veio o isolamento e o cultivo dessas células embrionárias humanas provenientes da fase de blastocisto, né, doadas de clínica de fertilização in vitro, e depois veio a derivação das células-tronco embrionárias a uma população de células-troncos fetais, oriundos de fetos abortados. E o que nós vamos ver é que a crescente utilização da cultura de células e a evolução da aplicabilidade do cultivo celular para fins farmacológicos e diagnósticos, ela está muito grande e ela não para de crescer, né? A tecnologia está toda à disposição da pesquisa para que se cultive cada vez melhor e se consiga se aproximar mais do tecido humano, conservando as suas características e podendo explorar realmente os seus efeitos fisiológicos. Então, tudo isso hoje já é possível a partir da cultura de células. Vamos ver agora os testes e as aplicações da cultura de células. As técnicas em cultura de célula, ao longo do tempo, provaram sua importância para o desenvolvimento da pesquisa e suas aplicações. Existe mais de um tipo de cultura celular. Hoje você pode ver uma cultura chamada bidimensional, que a gente também denomina de 2D, ou tridimensional, ou 3D. A cultura celular bidimensional, ou em monocamada, ainda é uma técnica que possui limitações e que acaba interferindo muitas vezes no resultado. O que se objetiva é conseguir transpor um resultado in vitro para uma análise em vivo. Isso nem sempre é possível. Tá? Então, existem muitos desafios na busca por candidatos, por exemplo, a novas drogas. E a cultura de células ela é uma excelente ferramenta para que se faça essa triagem. Inicialmente, pela determinação do seu potencial citotóxico, em diversas linhagens celulares que são disponíveis hoje no mercado, tanto linhagens não neoplásicas como linhagens neoplásicas, mas é preciso reconhecer que um teste, por exemplo, para a determinação do potencial citotóxico de uma nova droga, uma cultura bidimensional, ela tem um parâmetro aceitável. Porém, por não mimetizar a fisiologia da pele, por ocorrerem mudanças na morfologia e na expressão dos genes relacionados, por exemplo, a crescimento, migração e invasão celular, e por não refletirem o fenótipo in situ da célula, existe a necessidade de modelos mais complexos serem utilizados. Aqui nós temos um exemplo de cultura celular, por exemplo, de fibroblastos, da linhagem MRC5. De modo geral, todas as células elas precisam ser mantidas em garrafas de cultura celular, meio de cultivo, no caso aqui o meio é o DMEM, mas tem o EMEM, tem o RPMI, tem inúmeros outros tipos de meio que deverão ser aqueles ideais para o tipo de cultivo que se está fazendo, isso é importante. A necessidade da suplementação desse meio com soro fetal bovino, né, para a maioria das culturas, a 10%, via de regra. A utilização de antibiótico, normalmente se utiliza penicilina e streptomicina, 1%, isso é uma mistura, né? E a gente já compra isso comercialmente, isso é para evitar a contaminação por bactéria.
E as células precisam ser mantidas em incubadora com a atmosfera umidificada a 37 graus, com injeção de 5% de CO2. Mas se eu tenho uma cultura bidimensional, que está cheia de limitações, então quais são as perspectivas, né? As perspectivas são da utilização, por exemplo, de uma cultura celular tridimensional, já que esse arranjo possibilita que células migrem para todas as gerações. Ele permite o aumento da superfície celular e mimetiza o ambiente e o metabolismo, por exemplo, do crescimento tumoral. No modelo de aplicação tumoral, por exemplo, com o contato da matriz extracelular, as células neoplásicas elas tornam-se capazes de evadir mecanismos de morte. Aumenta a secreção das metaloproteinases que favorecem a evolução do tumor. Dessa forma, mimetizando realmente o microambiente tumoral necessário para o desenvolvimento do modelo. Isso torna muito mais fidedigno o modelo em que a substância será testada, né? E os resultados se aproximam do que teoricamente se teria em vivo. Porém, para se utilizar um modelo tridimensional, é necessário muito trabalho e muito mais recurso a ser empregado para desenvolver o modelo ideal para ser aplicado de acordo com a atividade que se espera mensurar. Por exemplo, aqui nós temos uma geração de pele humana reconstruída. Essa é uma pele constituída de fibroblastos, queratinócito, numa matriz de colágeno, que tem uma série de nutrientes que precisam ser colocados para que o cultivo dessas células seja ideal e possa mimetizar uma pele propriamente dita, para que seja utilizado nos testes. Vejam a complexidade. Aqui você tem a mimetização dentro do meio de cultivo, fibroblasto, uma camada de colágeno, o queratinócito, todos eles dentro de um microinserto, né? Mimetizando aí a camada dérmica e a camada epidérmica da pele. Mas para se obter esse ambiente necessário para a formação dessa pele, vejam quantos fatores precisam ser adicionados. O meio de cultivo, né, das próprias células, uma mistura com outros nutrientes, toxina colérica, insulina, apotransferina, hidrocortisona, fatores de crescimento, né, senão você não consegue a formação celular adequada. E como eu falei, é importante você avaliar a qualidade desse modelo que você está produzindo. Por quê? Porque eu preciso ter garantias de que eu vou estar testando no modelo correto para obter a resposta que eu espero. Então, essa pele, por exemplo, eu posso testar para um cosmético, eu posso colocar uma célula de melanoma e produzir uma invasão e uma migração celular. É possível a essa pele, por exemplo, agregar coculturas, como eu falei, dei o exemplo do melanoma, dentre outros tipos celulares, para que você possa testar diferentes atividades. Falando um pouco sobre a citotoxicidade, que você pode muito bem triar no modelo 2D, ela se refere à capacidade de certas substâncias químicas ou células mediadoras em destruir células viáveis, né? Células vivas. Então, utilizando um composto citotóxico, as células saudáveis elas podem ser induzidas a sofrer necrose ou apoptose. Essa mensuração, né, da citotoxicidade celular, ela se mostra bastante indispensável no processo de desenvolvimento, por exemplo, de drogas terapêuticas anticâncer. Porque ao determinar os níveis de citotoxicidade de células cancerígenas, os medicamentos anticancerígenos podem dificultar, né, a proliferação das células-alvo, seja mexendo com seu material genético ou bloqueando os nutrientes que as células precisam para sobreviver. Mas é importante salientar que o potencial citotóxico nós devemos mensurar em qualquer screening. Eu posso utilizar células não tumorais, né, células ditas normais, para verificar, por exemplo, o grau de citotoxicidade de substâncias que têm potencial anti-inflamatório, antihipertensivo, antidiabético. Ou seja, eu não preciso fazer isso somente quando eu quero triar células anticâncer. Eu devo fazer isso para mensurar qualquer atividade, antifúngica, antimicrobiana,
né? Por quê? Porque eu quero saber se aquele órgão-alvo, se ele vai ser atingido, né? Se vai ser tóxico para ele ou não. Então é importante um teste de citotoxicidade independente da aplicação da droga. Nesse esquema, a gente mostra tanto uma análise de viabilidade celular pelo método do Azul-de-Tripin, que é o método mais antigo que existe, onde você utiliza uma câmara de Neubauer para fazer uma contagem diferencial entre células viáveis e células não viáveis. Aqui a gente vê a aplicação dela tanto em monocamada quanto no equivalente dérmico, ou seja, tanto no modelo bi quanto no modelo tridimensional. Esse outro slide nos mostra o exemplo de uma coloração diferencial, onde se utiliza brometo de etílio laranja de acridina, que é um teste para fazer uma contagem diferencial entre células apoptóticas e células viáveis. Também posso utilizar a monocamada e um modelo tridimensional. E aí vocês podem se perguntar por que fazer em monocamada e fazer no modelo tridimensional. Quando a gente está padronizando as técnicas, a gente utiliza essa comparação, faz esse comparativo, justamente para certificar se existe ou não uma resposta diferente. E a tendência é que a resposta seja, de fato, melhor quando se está utilizando o modelo tridimensional. Aqui é outra técnica de ensaio de viabilidade celular. Nesse caso aqui a gente já faz uma mensuração por espectrofotometria, né, de uma placa de 96 postos, que é o teste do MTT. Aqui, mostrando para vocês em equivalente dérmico, né? Nós usamos vários testes no nosso laboratório. MTT, Alama-Blue, Azul-de-Tripin, todos mensurando viabilidade celular. E por que utilizar mais de um teste de toxicidade, né? Porque, na verdade, o teste do Azul-de-Tripin, por exemplo, ele vai me dar uma quantificação diferencial, né, por contagem microscópica óptica diferencial, em que eu posso estar correlacionando a morfologia celular ao número de células viáveis, né? Eu posso estar fazendo ali uma curva de crescimento, eu posso observar proliferação ou não. E esse dado mais analítico e qualitativo, eu já não posso ter, por exemplo, num teste do MTT ou do Alama-Blue, né, que são leituras feitas por espectrofotometria. Por quê? Porque são testes mais quantitativos. Nenhuma das técnicas está errada. Na verdade, elas muitas vezes serão complementares. Para algumas investigações de atividade, serão necessárias utilizar mais de uma técnica que comprove aquele efeito. Os testes de citotoxicidade e de genotoxicidade, como por exemplo o teste do cometa e o teste do micronúcleo que eu vou falar para vocês, são testes que a gente utiliza corriqueiramente no laboratório para fazer a triagem de várias substâncias, avaliando a sua segurança e a sua eficácia. O teste do cometa é um teste muito simples, né? Um teste rápido, porque você só precisa ter célula nucleada. Ou seja, você só não utiliza esse teste para hemácia. Para qualquer outro tipo celular, você pode lançar mão desse teste aqui. E ele é um teste que tem como objetivo avaliar o dano no DNA da célula. Quando nós utilizamos esse teste em pH alcalino e pH neutro, por exemplo, nós podemos estar fazendo aí uma análise diferencial. O pH neutro ele me possibilita verificar se o dano causado ao DNA é um dano de fita dupla. No pH alcalino, ele só vai me dizer, olha, causou um dano, pode ser fita simples, fita dupla, sítio-alcalibase, crosslink. Quando nós queremos ir para uma coisa mais específica, para o mecanismo de ação propriamente dito, nós temos algumas alternativas em relação ao teste do cometa, porque ele é extremamente versátil e muito útil para triar mecanismo de ação. Aqui, por exemplo, a gente tem um ensaio dele modificado para detecção de sítios de metilação do DNA. É muito útil porque, via de regra, a metilação do DNA está relacionada ao silenciamento gênico. Então, é uma forma da gente estar modificando o teste e estar verificando se existe essa ação. Poderia utilizar, por exemplo, para fazer uma mensuração de enzimas antioxidantes também. Ele é um teste onde você faz o tratamento celular,
seguido de uma corrida de eletroforese no escuro, na ausência de luz, e você faz a leitura das lâminas para verificar se ocorreu dano ou não ao DNA da célula por um microscópio. Pode ser um microscópio óptico, se você usar a coloração de prata, que é pouco usada, mas no microscópio de fluorescência você tanto pode corar por cybergreen como por brometo de etídio. O teste do cometa ele vem sendo utilizado na pesquisa básica e clínica há mais de 30 anos. Nesse slide tem uma linha do tempo do teste e suas aplicações. Ele foi extraído de um artigo científico, que eu vou deixar disponível para vocês, mas aqui ele mostra que você pode utilizar o teste do cometa de diversas formas. Ele pode ser utilizado para monitoramento, para pessoas que estão sendo expostas a agentes genotóxicos. Ele pode ser utilizado para você triar drogas de um modo geral, como eu falei para vocês, se você quiser ver o mecanismo de ação sobre o DNA. É um teste utilizado tanto in vitro como em vivo. Há uma variedade de enzimas que podem ser aplicadas para que se possa verificar o mecanismo sobre o DNA, mensuração antioxidante, metilação, crosslink, Também tem sido uma excelente ferramenta para o estudo do reparo do DNA, quando associado inclusive com sondas. Existe o teste Cometa Fish, quando você coloca a sonda sobre o gene específico e você pode estar avaliando ali se aquele gene está sendo lesado e se o reparo pode ocorrer ou não com a substância que você está utilizando. O teste do micronúcleo é um outro teste, é um ensaio direcionado à detecção de micronúcleos, que vem a ser o quê? Uma quebra cromossômica, um pedacinho perdido ali do cromossomo. E esse teste ele é bastante versátil, pode ser utilizado in vitro e in vivo. Aqui o nosso objetivo sempre é trazer as metodologias para o in vitro. E ele é um ensaio robusto, para avaliar o dano genético e tem várias aplicações. Na ecotoxicologia, na nutrição, nos testes de sensibilidade à radiação para avaliação do risco de câncer, na otimização da radioterapia, no biomonitoramento de populações humanas, nos testes para novos produtos farmacêuticos, agroquímicos, cosméticos, enfim, para avaliar a genotoxicidade de um modo geral.